Fala galera, beleza? Eu sou o Leonardo da Engemax e nós estamos aqui hoje para mais uma lista 7, a lista do 7 qualquer coisa que a gente queira fazer. E hoje a nossa lista é a lista mais fácil de fazer do universo, a lista dos 7 carros mais horríveis da face da Terra. Nós não nos reservamos ao Brasil, a gente resolveu dar uma viajada na maionese para conseguir entregar os 7 carros mais horríveis que já foram concebidos. Começando a nossa lista, o número 7, eu tenho certeza que eu vou arrumar um monte de inimizade por causa disso, mas sim, meus queridos amigos, eu vou falar mal de um Toyota, e eu vou falar mal de um Toyota Corolla. É verdade, a primeira versão da 8ª geração do Corolla definitivamente merece estar na nossa lista. Tá em 7º lugar porque tem gente mais feia que ele, mas meu Deus do céu. Pensa num carro feio, pensa num design errado, pensa no cara que cagou e sentou em cima. Pois é, e quando ele fez isso ele foi demitido. O presidente da Toyota, à época do lançamento do carro, foi tão negativa a recepção de mercado desse carro que ele foi demitido. O presidente global da Toyota. Não foi qualquer pessoa não. Então é uma história absurda de um erro de design ridículo. Esse carro foi vendido por muitos anos na Europa, mas no Brasil houveram poucas unidades. É o famoso Corolla dos faróis redondinhos. Horroroso. Pensa num carro feio. Deus me livre. E outra, você acha que porque a Toyota vende? Compra um desse e depois me fala. Seguindo a nossa lista, 6º lugar, vou olhar para minha cola, nós vamos de Honda. Nossa senhora, Léo, que lista é essa? Você só quer falar mal de carro bom. Pois é, a lista não é de carro bom, nem de carro ruim, a lista é de carro feio. Então, fazer o quê, né? A Honda, no meio dos anos 90, né, meados dos anos 90, resolveu que ia entrar também pro mundo dos híbridos, já que a Toyota lançou em 97 o Prius e foi sucesso de vendas no mundo inteiro, inclusive no maior mercado que é os Estados Unidos. Então, a Honda pegou e falou: é fácil fazer um carro desse. Vamos fazer ele inteiro de alumínio para ele ser bem leve, usar a base do NSX, que é um carro fodástico. Vamos pegar um design assim, a gente pega a frente do Honda Civic, que é super bem vendido, e a traseira a gente deixa uma criança da pré-escola desenhar. E foi isso que aconteceu. Nós pegamos um resto de alguma coisa, grudamos na frente de um Civic com um maravilhoso motor de 3 cilindros de 67 cavalos e um motor elétrico de 13 cavalos. Pensa num carro feio que não anda. Pois é, não anda, mas é econômico. É o carro mais econômico de produção que já foi vendido na história dos Estados Unidos. E a gente tá falando de um carro que já tem 25 anos. Então, foi feito de forma muito eficiente, o conjunto funciona muito bem e o segredo do carro, como todo mundo sabe, para ser econômico, é ser leve. O carro é muito leve, feito de alumínio, chassi, um monte de compósitos diferentes leves na carroceria do carro. Ele vendeu relativamente fraco do lançamento dele de 99 até 2004, teve um hiato até 2009, onde lançaram uma segunda geração que é vendida até hoje, que é um pouco menos feia. É uma espécie de Fit misturado com Livina ou com uma Zafira assim alongado, mas com aquela traseira caída do Fit. Então, feio que só desgraça, merece o 6º lugar da nossa lista. Seguindo a lista, ficando um pouquinho mais velho, Citroën, puta que pariu, AMI 6. A Citroën não tinha nada para fazer lá nos anos 60, 70 e ela tinha 2 sucessos de venda, o Citroën 2CV e o Citroën DS. E ela precisava colocar alguém no meio do caminho, resolver um problema de nicho ali e pegar uns clientes que ela estava perdendo. Então ela foi lá e desenhou o Citroën AMI 6. Imagina a frente de um Cadillac extremamente bem desenhado, coisa de pininfarina da vida. Só que aí acho que o dinheiro acabou na porta do motorista e a porta traseira foi aquela mesma sala da pré-escola que fez o Honda que terminou a traseira. A impressão que a gente tem é que pegaram palitos de sorvete e foram colando assim para desenhar a traseira do carro. E se você acha que ele não pode ficar pior, ele pode. Existe uma versão Break, que é uma espécie de versão perua, né, dos Citroëns, o termo que a Citroën usa, que é mais feio ainda do que esse, cara. Chega a ser bizarro. Como pode errar e depois errar de novo? Tem mais gente nessa lista que vai fazer isso, então dá pra fazer sim, hein? Mas é um carro muito feio, muito zoado, muito nichado e que não foi um sucesso. Ele foi um desastre de vendas e durou bem pouco. Seguindo a nossa lista, chegamos no 4º lugar, o meio do caminho. A gente precisava de alguma coisa que mostrasse algo muito bacana, algo muito legal, algo muito estiloso. Então nós chamamos os nossos amigos franceses da Peugeot para apresentar a maravilhosa Peugeot Rogar
sei lá como é que pronuncia essa bagaça. Pensa numa desgraça, cara. Você pega um Peugeot 207, corta ele no meio e faz ele de picape. É isso mesmo, não é outra coisa. Esse carro só existiu no Brasil, foi desenvolvido entre os anos de 2008 e 2010, sob uma demanda da filial brasileira, que pediu para a matriz para desenvolver o carro aqui. Investiram uma pequena fortuna, cerca de 100 milhões, para desenvolver esse carro, que vendeu absurdos 12.500 unidades em 5 anos de fabricação. Na verdade, ele só foi fabricado por 4. Ele foi fabricado só de 2010 a 2013, mas fabricado como 13 e 14, vendido em 14, até por uma questão de legislação brasileira que obriga a montadora a manter o veículo 5 anos no mercado, tá? O desastre foi tão grande que eles nunca mais falaram em picapes. E se você procurar, a Peugeot não tem picape no mundo inteiro. Ou não tinha, porque agora ela vende picapes da Fiat com o nome dela. Mas tudo bem, isso aí já é um outro caso. Eles nunca mais se aventuraram nesse mercado. Para vocês terem ideia de como é um fiasco o número, apesar de 12.500 ser um número muito bacana, e nós estamos falando de 10 anos atrás, a Fiat Strada vendeu 10.500 unidades no mês de julho de 2022. Em um mês eles venderam isso. Nesse ano, no acumulado até agosto, eles venderam 71 mil unidades. Então imagina só o desastre que foi a Peugeot em 5 anos vender 12.500 unidades. Por incrível que pareça, a gente ainda vê algumas na rua, são feias que só a desgraça, tem aquele maravilhoso motor 1.4 que mistura água com óleo, que é um espetáculo. E em algumas poucas versões Escapade tem um acabamento um pouquinho melhor, e um motor 1.6 que salva. Mas é um salva que só por Deus, o carro é feio que só desgraça. Seguindo a nossa lista, chegamos no top, o nosso pódio. Terceiro lugar, mais um carro de uma montadora que já apareceu na nossa lista. Ó, tivemos 2 carros franceses, tivemos 2 japoneses. Quem será que vai cagar de novo? Cara, esse carro, ele merecia o topo da lista. Pra mim, ele é o carro mais feio do mundo. Mas a hora que a gente conversou aqui, eu tive que ceder, né? Porque me trouxeram outras situações também horrorosas. Então, tive que mudar um pouco a lista. Mas por mim, ele encabeçaria a lista. Porque ele tem as variantes. E a variante é pior. E se você acha que não dá pra ficar pior, cara, eles conseguem ficar pior ainda. Então, não sei o que tinha na cabeça a Toyota quando lá em 2010 pediu para uns indianos fazerem um carro pro mercado emergente, né? Um carro de entrada. E aí eles foram lá e criaram o Toyota Etios. Meu Deus do céu, cara, esse carro sem condições. O Gol, que é horrível, feio, chato, quebrado, acabado, não tem mais graça nenhuma. Já deu o que tinha que dar faz muito tempo, tá igual a Dercy Gonçalves. Deveria ter aposentado há muitos e muitos séculos atrás. O Gol é muito menos feio do que o Etios. Meu Deus do céu, cara, como é que alguém em 2010 lança um carro feio desse jeito? Mais feio que brigar com a mãe por causa de mistura. O carro é muito feio, muito feio. E aí, se não bastasse lançar aquela porcaria de carro horroroso, lançaram um sedã. E aí, quando você acha que não pode ficar pior, cara, lançam o Etios Cross. Aquele carro é uma abominação, cara. Aquilo é um insulto a qualquer designer, a qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento sobre design ou o mínimo de gosto em relação a carro. Pelo amor de Deus, é bizarro. O Etios é bizarro. Fracasso de vendas, vendeu pouquíssimo. No melhor dos melhores meses de venda dele, foi o 14º carro mais vendido do Brasil, só que isso aconteceu só por um mês e teve uma vida curta. Foi lançado em 2012 no Brasil e em 2021 foi tirado de linha todas as versões de carroceria. Ele ainda é fabricado no Brasil, só que só para exportação para mercados que têm um gosto pior que o nosso e aceitam esse tipo de veículo, né? Argentina, Peru, pessoal aí que tá passando por uma situação brava, né? Aí o que tem para hoje é o que eles têm, né? Não tem mais jeito. Mas segue aí a dica pra Toyota, pelo amor de Deus, vamos começar a contratar a galera ali, pelo menos que já chegou na 5ª série, já entende sobre traço, né? Porque pelo amor de Deus, cara, sem condições. Seguindo a nossa lista, como nós gostamos de carro, sabemos que a terra do design é a Itália, resolvemos pegar um legítimo representante do design italiano. Bom, a maior montadora da Itália também é a maior montadora do Brasil. Infelizmente, para nossa tristeza, essa desgraça não foi vendida aqui no Brasil, mas nós estamos falando do Fiat Multipla. O Felipe vai colocar ele em algum lugar da tela aqui, você vai ver e vai olhar assim, nossa, Léo, como você é chato. Você vai pegar agora esse Fiat Multipla, olhar e falar assim, nossa, Léo, é um carro do final dos anos 70, começo dos anos 80, era assim mesmo. Não é um carro dos anos 2000, gente, vocês não estão entendendo. A Doblô já existia.
O ideia já existia e eles conseguiram pegar esses dois conceitos, juntar os dois, bater um liquidificador, cara, e colar, sei lá, de qualquer jeito. É muito feio. Vi em algum lugar escrito que parece um pato psicótico de um desenho infantil. Perfeito, é exatamente isso que parece. É muito estranho. Coloca um desenho aqui do boné dos Ducks, que a galera vai ver, mas tem que ser um boné dos Ducks. É perfeito, cara. É muito feio, mais feio que bater na mãe. E se não bastasse esse carro ser feio, que só desgraça, a Fiat insistiu e lançou uma segunda geração do carro, tá? Ele foi baseado, a primeira geração, na plataforma do Brava, né? Ele era menor do que os irmãos em comprimento, mas ele tinha muito mais espaço interno pela receita que a gente já conhece, carro de engenheiro. Ele é um quadrado gigante, um cubo gigante e não tem perda de espaço em lugar nenhum, não tem curva, não tem nada. É um carro que por dentro é todo quadrado. A famosa receita da Kombi. Coitada da Kombi, né? Ela não merecia nunca ser citada nesse vídeo aqui. Carro bonito, carro bem feito, carro com design. Mas procurem aí, olhem aqui, vão procurar a história é legal, vendeu pouco, é uma porcaria, feio que só desgraça, ninguém tem coragem de comprar isso daí. Se você quiser perder um pouco mais de tempo, entra nos sites europeus de venda de carro, que vocês vão ver que esses carros não são vendidos, são doados. Qualquer um que quer se livrar desse carro, doa ele para quem for lá buscar o carro. É feio demais, não tem condições. Não menos importante, o top, o primeiro lugar. Nossa, Léo, tem muito carro que merece estar nessa lista. Tem, gente, vocês não têm noção. Se a gente fosse fazer a lista dos carros mais feios do mundo, 100 carros não daria para... Se tivesse 100 lugares, não ia caber, de tanto carro feio que tem. É incrível como as pessoas têm mau gosto. E nós nos reservamos a carros de produção. A gente não pegou conceito, a gente não pegou carro que não teve representatividade. É só carro que foi fabricado por montadora, muitos anos, larga escala, esse tipo de coisa. Chegando no primeiro lugar da nossa lista, bem desconhecido do brasileiro aqui, um ou outro aí que assiste Top Gear já viu uma matéria sobre isso. Nós estamos falando do Reliant Robin. Putz, coloca uns pi, um atrás do outro aqui, porque, cara, se eu for falar todos os palavrão que eu imagino pra poder descrever esse carro, cara, não tem condições. É muito feio, cara, mas é muito feio. O que acontece? Crise na Europa, crise de combustíveis, guerra. Rolando a Guerra Fria, aquela situação difícil, uma empresa britânica, a Reliant, resolveu fazer um carro ultra econômico e que ele tivesse características de triciclo, para que a pessoa habilitada pudesse ter habilitação de motocicleta e conduzir ele, além de ser extremamente eficiente. E aí nessa hora você vê vários defensores do Reliant falando assim, é verdade, ele pesava menos de 450 quilos, só tinha 3 rodas, ele foi um avanço, gente, ele é horrível, ele é mal feito, ele parece que foi cagado, não é possível que alguém fez aquilo. É muito feio, feio demais. E segue a máxima do que não funciona, a digeribilidade dele é horrível, o esterço dele é horrível, as curvas dele são extremamente perigosas, fazer curva com aquele carro, ele é um absurdo da engenharia. Se você procurar coisas bizarras sobre carros, cara, sempre vai ter o Reliant. E aí vão falar pra mim assim, poxa, Léo, você tá condenando os caras, não tem condições. Olha o ano que eles estavam buscando. Gente, 20 anos antes, a Isetta, né, a ISO italiana, desenvolveu o Isetta, que foi fabricado aqui pela Home, aqui na nossa vizinha Santa Bárbara, que é lindo, maravilhoso, tem curvas fantásticas, é um carro maravilhosamente lindo e bem construído, com 3 rodas, com design fantástico, é bonito e lindo até hoje. Tanto que foi lançada uma nova versão baseada nele, elétrica, por uma empresa sueca. Cara, um carro lindo, é uma aula de design. É uma coisa que traz brilho nos olhos de quem vê uma Romizeta. 20 anos antes, com um motor pequenininho, eficiente, super eficiente. E aí o cara vai lá, o inglês, e fala assim, eu vou fazer melhor, e faz uma merda. Ele fez o que eles sabem fazer como melhor. Tudo invertido. O volante tá errado, o carro tá errado, só faltou pôr as rodas no teto, cara. Porque, meu Deus do céu, pensa num carro feio, é horrível, não deu certo, podem defender ele o quanto quiser. Ficou 30 anos em produção, até 2001 ainda fabricavam esse carro. Chegou a vender 300 unidades por semana desse carro, tá? 300 unidades por semana. Por quê? Você vai falar pra mim assim, se vendeu é porque era bom, né? Pois é, cara. Tem umas marcas de moto que vendeu moto no Brasil aí, a torta e a direita, e não é bom, né? Também uns carros meio xing-ling aí que não tem condições. Então, ele vendeu porque era preço e porque era nicho. Ele era muito barato e você que só tinha habilitação de moto podia dirigir ele. E lá a legislação para habilitação é diferente da daqui. Você não tira a carta e compra uma Ferrari. Então,
a pessoa que tem restrição na habilitação podia comprar ela além do imposto mais barato, além do consumo de combustível, além do preço acessível. Então era um carro de nicho, mas feio que só a desgraça, não tem condições. E com esse carro horroroso, o Reliant Robin, a gente fecha a nossa lista dos 7 carros mais horríveis da história. Se você discorda, posta aqui embaixo pra gente nas perguntas. Se você concorda, comenta aqui também. Se você tem uma outra sugestão de carro horroroso, posta a sua lista toda aqui pra gente saber o que você acha sobre esse mercado. E logo logo a gente posta a lista dos 7 carros mais bonitos de todos os tempos. Valeu, galera! Não tem frase de efeito! Acelera, Rubinho! Não sei.